Fala pessoal, esse aqui é o podcast Quebra da Quinta Parede, com uma participação especial de Diana. E eu vou retratar um filme chamado A Pele em que Habito, do diretor espanhol Pedro Almodóvar. O que eu tenho pra falar é que, primeiramente, eu acabei de assistir esse filme e eu fiquei, minha nossa, que história, meu pai eterno. Eu tenho que explicar do início, porque falando assim desse modo não vai parecer tão compreensível, mas é que esses tempos eu tive que fazer um exercício de oficina de roteiro, e esse exercício, para vocês terem noção, ele falava justamente sobre três estruturas básicas, né, que a gente tem para um roteiro. A primeira é plot point 1, midpoint e plot point 2. Por que eu tô falando deles? É porque antes de assistir esse filme, eu tava assistindo filmes mais hollywoodianos, mais americanos, se é que me entendem. E, querendo ou não, alguns desses filmes não dão um ar tão interessante pra história, me entendem? Por exemplo, quando você tem o plot point 1, a gente sabe que é entre os 27 e 30 minutos. O midpoint é faltando 50 minutos para acabar o filme. E o plot point 2 nos 30 últimos minutos. Isso daí é uma regra clara para filmes de Hollywood. Se vocês assistirem todas as animações da Disney, da Pixar, e seguem mais ou menos essa faixa, sabe? Eu assisti Divertidamente, eu assisti Procurando Nemo, eu assisti Frozen, eu assisti Big Hero, Operação Big Hero, eu assisti Ratatouille, e eles seguem basicamente isso. É uma estrutura muito comum que existe nas histórias, e é algo que, querendo ou não inova, sabe? A gente acaba sabendo quando é que vai rolar tal coisa. Mas nesse filme do Pedro Almodóvar, eu fico embasbacado. Eu não tenho outra expressão. Primeiramente porque ele faz muita menção ao que era a década de 60, a filmes que, querendo ou não, se lembra muito os filmes do Kubrick. E eu vejo assim pelo design de interior. Se possível, sempre observe o design de interior do filme, das personagens, que vocês vão entender muito mais sobre a história. E lá é possível você ver que a maioria dos quadros não tem nenhum tipo de rosto. São figuras completamente... nenhum tipo de fisionomia, como se fossem bonecos. E basicamente é isso, quer dizer, A Pele em que Habito. Ele também vem de outras concepções do cinema espanhol, que eu sempre achei muito interessante, eu sempre achei muito bonito. Eu me lembrei de dois filmes do Pedro Almodóvar que trazem mais ou menos esse tipo de conceito, que é O Labirinto de Paixões, de 1982, e O que Fiz Eu para Merecer Isto, de 1984. Basicamente ele segue uma linha que é excêntrica, uma linha altamente excêntrica, que falam de pessoas com comportamentos completamente originais e que vão dar um novo ar para a história. Eu pensava que aos 14 minutos eu já havia descoberto quais eram as cartas do jogo e como isso iria proceder. Porém eu não havia entendido, e ao chegar a determinado ponto da história adicionou uma nova personagem que eu fiquei assim, mas espera, o que ela tem a ver com a história? E chegando lá para 1 hora de filme, eu percebi, caraca, agora eu entendi. O que poderia ser compreensível nos filmes de Hollywood em 30 minutos, você não consegue comprovar as suas, digamos assim, percepções, suas próprias previsões, né? Nos primeiros 50 minutos, ou melhor dizendo, nos primeiros 14 minutos, você não consegue nesse filme. É algo completamente interessante, o desenvolvimento da trama. Além disso, e até um fato que eu achei, aliás, dois fatos que eu achei completamente esquisitos desse filme, é que, primeiramente, chegou um personagem lá que a moça da casa dizia que era filho dela e tudo mais. E aí depois ela conta uma outra coisa que eu não sei, deu um ar meio novela mexicana, mas ficou muito interessante na forma de como ela adentrou. Também não posso contar spoiler, né? Caraca, que pena. Mas é um personagem que entra logo no início do filme, que eu fiquei assim, mas pera, o que ela tem a ver exatamente com esse cara? Como é que eles vão, sabe, desenvolver com isso na história? Querendo ou não, ele comete um ato muito louco de estupro, que eu fiquei assim, meu Deus do céu, cara, o que é isso?
Como é que isso é permitido, velho? E além disso, né, a outra cena, é uma outra cena de estupro que eu fiquei assim, caraca, mano, como é que é isso, velho? São cenas bem pesadas, são cenas completamente pesadas, que eu já adiantei isso porque quando você vai assistir esse filme você já tem que ter noção de que é um terror muito pesado, é algo que também Hollywood não faz, raramente faz esse tipo de coisa, fazer atos sexuais e tudo mais. É uma coisa muito, muito complexa de se fazer, até mesmo de se introduzir pra história, né? Que tu tipo, pô, o que isso vai adicionar com a história? Pior que essas cenas, elas acabam realmente adicionando com um sentimento, seja de vingança, seja de trauma, seja de qualquer outra coisa. E você percebe pelas próprias personagens o quanto isso é profundo, o quanto que temas altamente polêmicos, como tortura, como a falta de ética, quanto que isso torna essa história Pele que Habita uma história profunda e que faz o Pedro Almodóvar ser um gênio do cinema. Ele possui características que são completamente únicas de serem adicionadas ao seu próprio filme. Ele me lembra muito os filmes do Kubrick, filmes de diretores como o Hitchcock. Ele lembra muito aquele cinema da década de 60, até mesmo pelo próprio filtro da câmera, que acredito eu que vez ou outra ele usa 1/3 de lente, que basicamente diminui a qualidade da gravação e deixa as imagens mais granuladas, remetendo a uma câmera dos anos 60, e às vezes ele usa um filtro chamado de tobacco. Ele deixa a imagem um pouquinho acinzentada, só que ele usa um tobacco mais ou menos de 1/3. Só que quiser posso explicar futuramente o que são esses filtros, né? Mas eles são basicamente ferramentas usadas na câmera para parecer algo da época. Bem, eu não posso mais me estender muito, mas eu recomendo muito para quem não assistiu. Eu lembro que eu assisti esse filme há um bom tempo atrás, eu não havia entendido nada, e hoje eu compreendi tudo e eu fiquei, meu Deus do céu, que temas. É algo que Hollywood provavelmente não iria se usar desses tipos de temas, porque é algo muito complexo e provavelmente não é tão comercial assim. Mas é algo muito bem colocado pelo próprio cineasta, que deixa sua originalidade, que deixa sua marca nesses filmes, que já vem de outros trabalhos desde 1980. E além disso, a atuação do Antônio Bandeiras é espetacular. Pra mim, eu sempre considerei que os melhores filmes do Antônio Bandeiras eram espanhol. Não por ser a língua materna dele, mas é porque ele dá um ar de profundidade para os personagens. E esse filme foi mais uma demonstração disso. Eu me lembro que nessa mesma época ele fez um outro filme de ação, que eu não sei se foi Os Mercenários ou algo do gênero, que você percebe, cara. Você percebe a diferença de atuação. Ele foi genial nesse filme. E não é à toa que esse filme é uma obra da sétima arte. Peço desculpa, Filipe, mas vou ter que aparecer por aqui para dar a minha opinião a esse filme que achei horroroso. Para quem não conseguiu identificar a minha voz, aqui é a Diana, que vem causar polémica com uma opinião totalmente diferente. Eu não achei La Pele que Habito um filmão da sétima arte. Voltando um pouco atrás para poder deixar aqui a minha justificação. Eu conheci os filmes do Pedro Almodóvar em 2010, quando um amigo meu me mandou uma mensagem no Facebook. Estava a passar férias em Espanha, que na verdade ele passa sempre na mesma cidade e já conhece muita gente por lá. Ele disse-me, Diana, vai ver os filmes do Almodóvar, que é um cineasta super conhecido aqui em Espanha. E eu, acreditando nas palavras dele, fui ver a lista de filmes. Reparei que La Pele que Habito estava para estrear e foi o segundo filme que eu vi do cineasta. O primeiro que eu vi não foi marcante, é aquele tipo de filmes que vemos, foi satisfatório, mas não fica na memória. Mas La Pele que Habito ficou na minha memória, e não foi por algo bom. Bem, depois disto já estava a perceber que a polémica vai surgir, não é? Aproveito para dizer que não posso vir aqui falar bem, mesmo sendo um filme aqui do país ao lado. O Brasil também só fala mal da Argentina. Ai, não posso. não posso criar polémica com isto. Vamos esquecer o que eu falei. Ok. Voltando ao Almodóvar. Primeiro, o cineasta tem uma opção por António Bandeiras, Penélope Cruz. Se os filmes dele não tiverem estes atores, ou um deles, não é um filme de Almodóvar. Para ser sincera, o filme até começa bem. O pessoal que gosta de filmes meio dramáticos começa a ver o filme e a comer as pipocas com satisfação. O Pele que Habito é baseado na obra Miguel, do escritor francês Thierry Jonquet, e inclusive tive passagens dessa obra traduzidas em espanhol, ou castelhano se preferirem, no meu e-mail. Eu até achei o começo do filme interessante, a sinopse é muito boa. O António Bandeiras foi ótimo no seu papel. O ir e vir entre passado e futuro foi bom, foi interessante. O filme ser doentio também não vi problema. Porém, começa a tornar-se um filme previsível e chocante.
Eu sou a pessoa com mente aberta, mas há uma coisa no filme que me deixou bastante chocada e a achar que não fez qualquer sentido. Primeiro, as personagens são muito, como é que eu ia dizer, frias. Talvez esta não seja a melhor palavra para descrever os personagens, mas frias é algo que as caracteriza. E essa característica não envolve o espectador. São personagens tão frias que não têm como serem cativantes. O cineasta não quer de forma alguma envolver o espectador às personagens, não nos quer apegados aos seus dramas, e isso foi algo que me deixou um pouco revoltada. O filme também torna-se previsível, e essa forma de nos contar a história, com a pouca ligação que temos com os personagens, torna o filme desconfortável. E não no bom sentido. E aos poucos começamos a entender onde é que o filme nos leva, porque nós estamos interligados emocionalmente, nós não conseguimos entender o desenrolar de tudo. Penso que só há uma cena que me deixou surpreendida, aquela troca de identidade entre aspas, aqui sem revelar nomes para não deixar spoiler, mas o pior de tudo foi aquela parte chocante de pensar no seguinte: um médico cirurgião transforma o assassino da filha numa mulher, assassino entre aspas, e esquece completamente da vingança, apaixonando-se por ela. Eu fiquei, o quê? Isto não faz qualquer sentido. Eu olhei para as pipocas e achei que tinha alguma coisa a mais lá. Porque parecia que estava a ver um filme meio psicodélico, sei lá. Eu devia andar nas drogas, só pode. Não faz qualquer sentido. Não me fez qualquer sentido. O que também é algo que pode muito bem ser discutido, de uma forma mais séria, é se o filme seria tão bem visto pela maioria dos críticos se fosse feito hoje. Sem querer soltar spoiler, mas há temas aqui que neste momento nas redes sociais estamos a ver muito. Há A Lapele que Habito, que teve tradução em Portugal de A Pele Onde Eu Vivo, que eu achei meio spoiler, um filme péssimo. Imprevisibilidade zero. Personagens frias, calculistas, que não mostram emoção ao espectador, enfim. Não foi uma coisa bonita, para mim. Bem, terminaste aqui a minha opinião. Agradeço ao Filipe o seu convite. Se bem que não foi um convite, a minha opinião é mesmo totalmente diferente da dele e cheguei mesmo para interromper. Mas para ficar aqui uma coisa bonitinha, agradeço ao Filipe. Deixem as vossas opiniões sobre o filme e, aliás, sobre todos os filmes do Almodóvar. Aproveito para pedir para seguirem as nossas redes sociais, inscreverem-se ou subscreverem-se no canal e aguardem mais um podcast de Quebra da Quinta Parede com o Filipe. Espero não atrapalhar muitas vezes. Bem, até à próxima.